Muito obrigado, muito obrigado. Normalmente, os especialistas no assunto sobre sucesso profissional, carreira profissional, futuro profissional dizem que as qualidades necessárias para ter um futuro bem-sucedido são ser autoconfiante, ser resiliente, ter espírito de desenvolvimento contínuo, progresso contínuo, ser capaz de fazer gestão, né, ter bom relacionamento com as pessoas, etc, etc. Mas não adianta você dizer eu vou ser mais resiliente, por exemplo. Isso, se fosse só isso, se isso bastasse, era fácil. Quando você diz eu vou ser mais resiliente, até ajuda por alguns dias, né? Mas você tem que manter um padrão contínuo, né? Ao futuro, a vida profissional não se faz de um dia, nem uma semana, nem um mês, né? São de anos, né? Você tem que ter uma constância. Então, mindset exatamente é o fator que determina você ser autoconfiante, ser resiliente, ter espírito de desenvolvimento, ser proativo sempre. O que determina esse tipo de atitude é o fator mindset. Sobre a escolha do próprio destino. O destino você não pode determinar o destino, né? Porque nós vivemos uma vida coletiva, você não pode determinar o seu destino por causa disso. Mas você pode escolher o tipo de destino que você quer viver. Porque esse mundo é o mundo da manifestação da mente, ou seja, do pensamento. O pensamento precede a ação, né? Então, para fazer qualquer coisa, eu penso antes. Para ir numa padaria, num restaurante, para fazer um pedido no restaurante, não importa. Penso antes. Se eu pensar correto, resultado certo. Se eu pensar errado, ação errada, resultado errado. É por isso que eu posso escolher que tipo de vida, de destino eu vou ter. Eu preciso ter só pensamentos corretos. Por que não conseguimos comandar o destino? Né? Ninguém ordena a mente pensar para fazer acontecer algo ruim, né? Óbvio. Mas por que acontece coisas ruins ou coisas que você não planeja, não pensa? Tem alguma coisa. Quem faz pensar de modo que aconteça uma coisa ruim para você? Então tem outra mente, né? Quem fez manifestar o acontecimento ruim se não foi a sua vontade, né? Teu consciente, eu não ordeno. Acontece coisa ruim, deseja uma coisa ruim. Não. Então, se tudo é fruto do pensamento, tem alguém que pensa por você, né? Então, a questão é, existe mais de uma mente? Do ponto de vista físico, só tem uma mente, mas tem camada. E aí é que está a questão. A mente é como um depósito onde estão armazenados tudo o que pensamos. Muitas das coisas que pensamos são causadas por coisas que vemos e ouvimos. Então, aquilo que a gente guarda, vê, ouve, fala, você guarda. E aquilo acumula. É o processo que nós explicamos nos vídeos anteriores. Vemos e ouvimos repetidas vezes até que se solidifica como crença, né? Você acredita naquilo, tanto ouvir ou tanto falar mentira, você já não sabe se está mentindo ou está falando a verdade. É mais ou menos isso, né? Se você fica vendo, falando, você acredita. Então esse é o processo. Aí se forma uma coisa que chama hábito mental. Hábito mental seria a crença, né? E é uma coisa, o hábito é uma coisa que você faz no automático, você não pensa para fazer, ela age, você tem um hábito, né? Você não pensa e já faz aquilo, executa no automático. Então é uma coisa que pensa automaticamente, por isso age automaticamente. E aí é que está o perigo, porque se você acumular pensamento errado, pensamento contra você, ela vai fazer isso no automático.
E por isso que você vai pensar, existe mais de uma mente. Não é que existe uma mente. É dado informado errado que está gravado na tua mente, subconsciente. Teria que ver os vídeos anteriores para entender melhor essa questão. O Dr. Masaru Taniguchi chamou isso de mente do hábito e da tendência. Foi o que nós vimos no vídeo anterior. É aquilo que fica gravado aqui no subconsciente. Mente do hábito, né, como diz, hábito é aquilo que faz no automático, sem pensar. E como repete, hábito é uma coisa que você repete sem pensar, ela tem uma tendência, você tem uma direção. Existe uma mão misteriosa que traça o destino do homem, não é isso que ele diz. É a mão misteriosa, essa mente do hábito, ou a outra mente que você fala. Quem é essa mente que faz as coisas que eu não quero, né? Como disse o apóstolo Paulo, que afirmou dessa forma, né? Parece que existe um outro eu que faz aquilo que eu não quero, né? Doutora Carol Dweck, né? Ela é uma psicóloga, ela é uma cientista, né? Ela fez uma pesquisa de vários anos com, sei lá, acho que 20 mil pessoas, né? Fez uma amostra grande e ela chegou a uma conclusão que tem o mindset. Mindset, mind é mente, set é setup de uma máquina, configurar uma máquina preparada. Quando você prepara uma máquina para fazer uma determinada tarefa, ela faz aquilo precisamente, porque está configurado. Tudo está ajustado para fazer aquilo. E é a mesma ideia, você tem uma mente direcionada para fazer de uma certa forma. Mente configurada reage da mesma forma, como se fosse um hábito repetitivo, né? Como pode ser repetido às várias vezes, então é a tendência. Então, está falando da mesma coisa, do mente do hábito e da tendência, e mindset é a mesma coisa. Mindset é um resultado de uma pesquisa, tá? Não é observação simplesmente. Ela analisou o comportamento de em torno de 20 mil pessoas durante vários anos e chegou a essa conclusão. É diferente, é uma pesquisa científica. É uma mente direcionada para seguir um padrão de comportamento, né? A pessoa se comporta sempre daquele jeito, toma o mesmo tipo de decisão. E é uma decisão compulsória. Faz e não entende por que fez. É mente direcionada, é mente configurada para fazer aquilo. É uma mentalidade, né? É uma maneira de pensar e, consequentemente, de agir. Você pensa de um jeito, na verdade você não pensa porque é no automático. Você não percebe que pensa, né? Porque o consciente não pensa, mas o teu subconsciente pensa por você. É a questão que nós falamos no vídeo anterior do cabrito montanhês. A pata dianteira é o teu consciente, ela pisa no lugar firme. A pata traseira tem que pisar exatamente onde a pata dianteira pisou. Aí vai dar certo. Quando a pata traseira toma a decisão, não pisa onde o consciente determina, acontece besteira. O mindset da pessoa, então, define a personalidade. Se é personalidade reativa ou proativa ou resiliente ou autoconfiante ou medrosa, enfim, acaba determinando a atitude e a personalidade. Então, Mindset, a nova psicologia do sucesso, é o livro da doutora Carol, psicóloga da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O que ela diz a conclusão que ela chegou é que o que você pensa a respeito de si mesma, ou seja, a autoimagem sua, afeta profundamente a maneira como você leva a vida.
ela pode decidir se você tornará a pessoa que deseja ser e se realizará, que é importante para você. Então, o que você pensa de você próprio, ela determina a pessoa que você vai ser. E isso também realiza aquilo que você pensa que é importante. Mas na verdade ela vai fazer, tá? Não vai perguntar para você, esse é o problema. Como acontece isso? Como pode uma simples crença ter o poder de transformar sua psicologia e, consequentemente, a sua vida? A crença, a pesquisa dela chegou à conclusão que a crença tem o poder de determinar sua atitude. A atitude determina a altitude, então determina o seu destino, o teu futuro profissional, se você vai ter carreira de sucesso ou não. Então, quando fala em mindset, estamos falando de forma de pensar e agir das pessoas. Ela dividiu em dois grandes grupos, que classificou, fez a pesquisa e classificou em dois grandes grupos. O primeiro grupo de pessoas ela chamou de mindset fixo. São pessoas que pensam que ela tem uma quantidade fixa de inteligência e quantidade fixa de capacidade e habilidade. Nasceu com aquilo. É tipo pessoa que pensa, nasci pobre, vou continuar pobre e vou morrer pobre. Seria isso. Mindset fixo. Quantidade fixa de inteligência. Pessoas de mindset de crescimento são pessoas que acreditam que você pode aumentar a sua inteligência e a sua capacidade e sua habilidade. Esses são mindset. A atitude determina a sua atitude. Então, mas não adianta saber que a atitude determina a sua atitude. Não quer dizer que você tem que ser resiliente, persistente, corajoso. Né? Não vai resolver. A questão é como ter atitude vitoriosa. E aí você tem que mudar teu mindset, senão você não vai ter atitude vitoriosa. Por mais que fale, eu vou ser corajoso, vou ter atitude corajosa. Mindset então, é aquilo que o pessoal chama de crença. A crença determina a sua atitude diante dos problemas da vida, a tua imagem, aquilo que você pensa de si. Então tem alguns exemplos no livro, tem vários exemplos, mas vou citar aqui só o Thomas Edison, né, para descobrir a lâmpada. Ele fez não sei quantos experimentos. A cada experimento ele simplesmente dizia, aprendi uma forma de não fazer. Né? Não pensava que fez errado. Eu descobri que isso não dá certo. O Michael Jordan o melhor jogador do basquete. Mas o Michael Jordan, quando criança, né, acho que no ginásio, eu não lembro direito, mas ele foi rejeitado do seu time de basquete na escola. Não quiseram ele, disse que não era bom o suficiente para fazer parte do time de basquete da escola. O que ele fez? Isso ainda ele era jovem, adolescente, menos ainda. Não sei quantos anos ele tinha, mas era ainda bem novo. Em vez de desistir, ele acordava cedinho enquanto ninguém estava na quadra, ficava arremessando até acertar a bola. E todos os grandes líderes, se você analisar o perfil, tem isso. Né? Tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude diante de algum problema. Não vê o problema, vê solução. Não desiste, não desanima facilmente. Doutora Carol, Mindset, Nova Psicologia do Sucesso, é esse nome do livro. Então, mindset fixa, que tem a pessoa que acredita que tem quantidade fixa de capacidade e inteligência. E, consequentemente, pensa, inteligência e capacidade não podem ser aumentadas. Bom,
aí matou, né? Para que eu vou esforçar? A pessoa não se esforça. Eu não adianta me esforçar, não adianta persistir, não adianta, não adianta. É isso. Desiste rapidamente. E são pessoas que têm atitude sempre reativa. Espera acontecer, vê o que deu errado e tenta achar culpado, né? Enfim, é sempre uma atitude reativa. Mindset fixo, né? Então o destino é insucesso por causa disso. Não tem como ter, não tem as qualidades necessárias para ter um futuro, um sucesso profissional. Se você não acredita que a inteligência, se acredita que a tua inteligência é limitada, a tua capacidade é só aquilo, você não vai crescer na vida. Então, uma pessoa de mindset fixo tem um destino insucesso. É exatamente isso. Caminha para o insucesso. Mindset do crescimento são pessoas que acreditam que a inteligência e a capacidade podem ser aumentadas, né? Que você aumenta. Então, naturalmente, vai ter uma atitude vitoriosa, resiliente, busca a solução para melhorar, para crescer. Então, mindset do crescimento, o destino é sucesso, é o que acontece. Né? Aqui caminha para o insucesso, aqui para o sucesso profissional, um futuro profissional brilhante. Quem determina isso é a sua autoimagem, como você vê a si. A questão é como você gravou isso na sua mente e o que fazer para mudar para o mindset fixo, para o mindset do crescimento. Não adianta dizer eu preciso ter atitude corajosa. Não adianta dizer eu preciso ser mais resiliente. Não vai mudar. Como mudar o mindset fixo para o mindset do crescimento? Na verdade, você tem que ver os vídeos anteriores para entender a questão da mente e do hábito, como é que funciona, porque tem vários componentes, tá? Tem questão do karma negativo em relação a atos e pensamento em relação a outras pessoas, atos que você praticou, ou pensamento ruim contra você próprio. A atitude determina a sua atitude, mas como ter atitude vitoriosa? Tem como mudar isso, né? A questão é como mudar. Doutora Carol, o que você pensa a respeito de si mesmo, né? Autoimagem afeta profundamente a maneira como você leva a vida. É aquilo que está gravado aqui no subconsciente. Isso que o subconsciente é 95%, teu consciente é 5%. Por isso que não adianta pensar, eu vou ser mais confiante. Não acontece. Você tem que mudar o que você pensou, gravou a respeito de você. E aí tem todo um processo complicado, tem barreiras aqui, né, que limita você a acessar a mente do universo, etc, etc. Tem que ver os vídeos anteriores. O ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi da Seiichi Noe é não ver o errado para corrigir ou melhorar. Isso é atitude reativa. O princípio fundamental do ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi diz que o homem é perfeito. Ele só não está manifestando essa perfeição, mas é perfeito. Senão o Criador seria incompetente, né? Se o homem não é perfeito, o Criador, Deus, a mente do universo, a vida do universo, não importa que seja, alguém que criou o ser humano botou no planeta Terra inacabado. E você tem que se ralar aqui e sofrer para melhorar. Não é isso. O homem é perfeito. Tem que só aprender a utilizar sua mente de forma correta para manifestar a perfeição.
Então, o que tem que fazer é seguir o princípio do ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi. É ver, crer na perfeição interior de si e esforçar para manifestar esse perfeito. Então, em vez de perguntar o que eu fiz de errado, o que eu preciso corrigir, a pergunta que você vai fazer sempre para si mesmo é: eu sou perfeito. O que fazer para manifestar essa perfeição, que é a atitude proativa? Já falamos um pouco nos vídeos anteriores, mas no vídeo seguinte vamos focar um pouco mais para essa questão: como mudar o mindset fixo para o mindset do crescimento. E em relação à riqueza, o que fazer para ter mindset da riqueza? Mindset da prosperidade, não mindset da pobreza, mindset da carência. Tem pessoas que têm mindset da carência, da pobreza. Nasci pobre, vou ser pobre e vou morrer pobre. O que fazer para mudar isso? Quando a mente do hábito que se esconde nas profundezas vira-se totalmente para Deus, passa a fluir constantemente para dentro de cada um a vida, a luz infinita, a sabedoria inesgotável. Muito obrigado.